Para quem está chegando agora, quando a Suno alcançasse 3 bilhões e meio de recursos administrados na Suno Consultoria, eu prometi para os nossos consultores que eu ia responder 30 dúvidas dos nossos clientes e eu estou aqui para respondê-las. E lembrando, na volta desse quadro, eu tenho um convite para você. O primeiro a se tornar nosso cliente da Suno Consultoria vai receber um convite para almoçar comigo aqui em São Paulo, tá? Então não deixe para depois, vou deixar aqui o link, mas tem que ser através deste link, tá? E a pergunta de hoje é aqui do Lucas Coelho. Em que momento a diversificação passa de virtude a vício, diluindo excessivamente os retornos potenciais? Essa pergunta é muito boa e eu recomendo um estudo de um financista chamado Markowitz. Ele é um teórico que estudou muitos mercados, tem várias obras dele a respeito do mercado, e um dos estudos que o Markowitz fez foi justamente esse. A partir de qual momento a diversificação não faz mais tanto sentido? E ele chegou à conclusão que a partir do 20º ativo em renda variável, os benefícios da diversificação se tornavam diminutos. Então vamos lá. Existe o risco específico e o risco de mercado. O que é o risco de mercado? O risco de mercado é aquele risco que impacta todos os ativos do mundo. Então, por exemplo, o Trump vai lá e cria tarifas que mexem no mercado. Cai a ação do Brasil, cai a ação americana, cai a ação chinesa, cai a ação da Austrália, cai tudo simultaneamente, né? Este é o chamado risco de mercado, aquele risco que impacta todos os ativos. Você pode ter todas as ações do mundo, você vai sofrer também. Se você tiver uma ação de cada ação do mundo, o seu patrimônio naqueles dias lá do anúncio do Trump deve ter caído 3, 4, 5%, porque todas as ações do mundo caíram simultaneamente, tá? Inclusive as brasileiras. E existe também o risco específico, que são riscos que são específicos daquela empresa. Então você tem ações, por exemplo, da Petrobras, e a Petrobras ela anuncia novas reservas. Isso é algo que impacta a Petrobras, não impacta uma empresa da Austrália. Você tem ações de uma empresa farmacêutica e essa empresa descobre a cura para o câncer. Ou ao contrário, essa empresa de farma, ela tem uma droga que é bastante popular e as autoridades chegam à conclusão de que aquela droga causa danos à saúde da população e precisa ser cortada, precisa ser banida a sua comercialização. Vai cair as ações dessa empresa. Portanto, existe aquele risco de mercado que impacta todo mundo e existe o risco específico. Se você tem apenas uma ação no seu portfólio, o que acontece? Você está muito exposto ao risco específico de uma única ação. Então você tem ações, vamos supor, da Apple. Você tem 100% do seu patrimônio da Apple. Foi um bom investimento que você fez aí nos últimos 10, 15 anos. Parabéns, você teve um retorno incrível. Mas você estava extremamente exposto ao risco de uma única ação. Se a Apple for proibida de vender iPhone, ou se o próximo iPhone não tiver uma inovação tão bacana, pode ser que as vendas caiam. E com isso você vai ter seu patrimônio bastante danificado, vai cair as suas ações da Apple. Portanto, talvez não seja recomendável que você tenha 100% do seu patrimônio em uma única ação, porque se a Apple for pega num escândalo de vazamento de dados, por exemplo, você vai ter seu patrimônio numa única ação e vai sofrer por conta disso. Portanto, é importante que você tenha uma segunda ação. Agora você tem ações da Apple e tem ações do Banco do Brasil. Bom, agora você já está um pouquinho mais diversificado. Se a Apple tiver um trimestre não tão bom, você tem o Banco do Brasil ali que está diversificando, mas você ainda tem bastante concentração. Você tem só 2 ações no seu patrimônio. Se o Banco do Brasil tiver uma inadimplência grande esse trimestre, porque teve algum evento climático no agro, você vai sofrer. Vai sofrer menos do que se você tivesse 100%, mas vai sofrer um pouquinho. Portanto, conforme você vai adicionando ações, você vai reduzindo a sua exposição ao chamado risco específico. E a partir da 20ª ação, segundo o estudo do Markowitz, estes benefícios da diversificação já são capturados em 80%. Quando você tem uma ação e adiciona mais uma ação, você passa a ter 2 ações e você diversifica a sua carteira em relação ao estágio que você estava antes, que você só tinha uma ação. Quando você tem 20 ações e você adiciona mais uma, o benefício não é o mesmo de você ter adicionado uma ação quando você só tinha uma ação. Portanto, o benefício da diversificação vai caindo conforme você vai adicionando novos ativos na sua carteira. Qual que é o número mágico? Na minha opinião, baseado nesse estudo do Markowitz, são 20 ativos em renda variável. Você não precisa muito mais do que isso, tá bom? Então, pessoal, a partir do 20º ativo, o benefício não é tão grande.
Daí alguém pode perguntar, Thiago, você tem quantos ativos na sua carteira? Eu devo ter por volta de 100, mas se você for ver, 80% da minha carteira está nos 20 principais ativos. São ativos que eu comprei ao longo do tempo, como o Banco do Brasil, Unipar, as empresas de tecnologia americanas que eu comprei 5 anos atrás. Então essas empresas, junto com outras, representam por volta de 80% do meu patrimônio, tá? Então eu acredito que eu estou seguindo à risca essa minha orientação. Se você for ver, 80% do meu patrimônio está nas minhas 20 maiores posições. Daí tem umas posições pequenininhas, tem ação lá que eu tenho R$1.000, às vezes até menos. Eu boto lá mais para acompanhar do que qualquer outra coisa, tá? Mas mais do que 20 ações, você começa a entrar no que você chamou aqui, Lucas Coelho, de vício. Mais do que isso, não tem mais tanto benefício a diversificação e daí você começa a ter os outros problemas de acompanhar, dá mais trabalho no imposto de renda, os benefícios de uma ação que valoriza também começam a ficar diminutos. Portanto, esse é o número mágico, 20 ativos, é isso que eu recomendo para vocês, tá bom? E eu queria fazer um convite para você que já tem mais de R$500 mil investidos ou investe mais de R$10 mil por mês. Você precisa ter uma carteira feita sob medida para você. Por quê? Cada investidor tem o seu momento de vida, tem o seu perfil de risco, tem as suas ambições financeiras, tem a sua necessidade de liquidez. Será que você está montando uma carteira que é feita para você? Porque se você não tem uma carteira feita sob medida para você, a sua carteira não vai alcançar os seus objetivos e você vai ter uma aposentadoria mais frustrante, você vai ter mais dificuldade de alcançar a sua liberdade financeira. Portanto, a decisão que você toma hoje vai impactar a sua vida financeira daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. Não vale a pena você não ter um consultor do seu lado nesse momento. E se você se identificar com tudo isso que eu falei, eu tenho um convite para você. Clica aqui, fale com um dos nossos especialistas da Suno Consultoria. E o primeiro que se tornar cliente através desse link vai receber um convite para almoçar aqui comigo em São Paulo, tá bom? A gente vai bater papo sobre o que você quiser aqui em São Paulo. Então não deixe para depois, clique no link e fale agora com os nossos especialistas. Até a próxima. Beijo grande.